Aula 3 do sujeito indeterminado. Então, retomando o assunto, falando do pronome ser, este companheiro, que veremos muito, seu ser, que a gente viu lá na colocação pronominal, certo? E a gente agora vai ver a função que o pronome ser tem. O pronome ser, entre outras funções, serve para indeterminar o sujeito. O sujeito indeterminado é o tipo... Já cansei de falar isso, quero nem repetir. Na maioria dos casos, ele acontece de duas maneiras. Uso do ser, índice de determinação do sujeito, com verbos na terceira pessoa do plural. Presença do verbo na terceira pessoa do plural, do singular, desde que seja intransitivo, transitivo, indireto de ligação. A gente vai reparar que quando eles estiverem na terceira pessoa do singular, para ele ser indeterminador de sujeito e o sujeito ser indeterminado, esses verbos obrigatoriamente terão que ser intransitivos, transitivos, indiretos ou de ligação. Então, por isso que eu retomei lá a questão da transitividade verbal. Tá? Anjos. Exemplos: levantou-se mais cedo do que os outros dias, reclama-se de tudo, anda-se cada vez mais preocupados. Digam-me aí, tem o verbo levantou, está na terceira pessoa do plural? Não. Reclama-se, está na terceira pessoa do plural? Não. Anda-se, está na terceira pessoa do plural? Não. Então, aí eu tenho que ficar atento, tá? Esse levantou-se, que tipo de transitividade verbal ele tem? Esse tipo de reclama-se, reclama, que transitividade ele tem? Anda, que transitividade tem? Então, repare que esse ser, ele está ao ladinho do verbo. E aí? Será que esse ser é indeterminador de sujeito? Aí a gente tem não R+. Esse não R+, sabe o que ele vai ser, gente? IPCM 3, 4. 3, né? Não R+. Gente, o C vai ser PIS, ou partícula indeterminadora de sujeito, né? PIS. Esse C vai ser PIS se ao lado desse C tiver um intransitivo, um transitivo indireto ou um de ligação. Presta atenção. E esse C vai ser PA? O que é PA? Pronome passivador. Se ele estiver ao lado de um transitivo direto ou transitivo direto indireto. Presta atenção, amores. E agora? Levantou-se mais cedo do que os outros dias. Levantou-se. Levantou. Gente, eu falei, levantou, ele levantou. Precisa de mais alguma coisa? Ah, professora, mas tenho mais, tenho cedo, tenho os outros dias. Gente, mais, intensidade. Se a intensidade é advérbio. Cedo, tempo, advérbio. Do que outros dias. Tá fazendo a comparação, certo? Tá falando de dias também. Advérbio. Então, amores, levantou-se vai ser intransitivo. Então, se o intransitivo está ao lado do C, olha aí embaixo. Então, se tem um verbo intransitivo ao lado do C, vai ser um PIS, pronome determinador de sujeito. Ou seja, se é um pronome determinador de sujeito, obviamente que o sujeito vai ser indeterminado, tá? Reclama-se de tudo. Quem reclama, reclama de algo, né? Ou reclama de alguém. Nesse caso, reclama-se de tudo. Então, esse reclama-se é um verbo transitivo indireto. Quem reclama, reclama de. Então, de novo, tenho aí nesse não R+, um PIS, tá? Se é um PIS, esse C que está ao lado do reclama é um PIS, sinal que o sujeito vai ser indeterminado. Por quê? Reclama é transitivo indireto. Anda-se cada vez mais preocupados. Anda. Gente, ele anda, eu ando, tu andas. Não precisa de complemento. Professora, mas tem cada vez mais e preocupados. Gente, cada vez mais vai ser o quê? Intensidade. Preocupados vai ser um adjetivo. Então, o sujeito vai ser indeterminado, porque anda intransitivo, tá? Então, de novo, esse C vai ser PIS. O que é o PIS? Partícula, índice de determinação do sujeito. Como eu gosto de dizer, partícula indeterminadora de sujeito, acabou a parada, tá? Então, esses três exemplos que temos aí, todos esses verbos, levantou, reclama e anda, tem um caso de sujeito indeterminado e o C é um PIS,
Tá? Por que esse é um PIS? Olha o não R+. Porque primeiro levantou é intransitivo, reclama-se transitivo indireto e anda é intransitivo, certo? Agora a gente também vai ver mais à frente o caso das partículas apassivadoras. Mas para ser partícula, ou ser partícula apassivadora, o verbo tem que ser direto ou direto ou indireto. Olha aí, hein? Olha a transitividade verbal. Vamos lá, professora. Precisa ser. Verbo está em que pessoa? Terceira. Do plural? Não, do singular. Então, precisa e eu tenho ser. E agora? Sujeito indeterminado, ser vai ser PIS ou vai ser PA? E agora? Então, eu vou ter que ver o que é transitividade verbal. Quem precisa de algo. O verbo só pode estar na terceira pessoa do singular, porque tem esse ser aí, tá? Então, não pode falar precisam ser, não. Precisa-se. Por quê, professora? Porque está ao lado do ser, certo? Ele tem que estar na terceira pessoa do singular e o verbo é transitivo indireto, tá? Precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Então, precisa-se. O precisa e o ser estão em negrito, porque o precisa é o sujeito indeterminado e o ser é o PIS. O que é o PIS mesmo? Pronome determinador de sujeito, ok? Confia-se em teses absurdas. E no Brasil hoje, então, hein? Confia-se em cada tese, Jesus amado, crê em Deus Pai. Então, só uma brincadeira. Confia-se em teses absurdas. Quem confia em algo, ou confia em algo, ou confia em alguém. Então, esse confia-se é transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, do lado do pronome ser, eu terei um caso de sujeito indeterminado. E esse ser vai ser o quê? PA ou PIS? PIS, né? Que é o pronome indeterminador de sujeito. Gente, se o sujeito, esse verbo confiar, vai ter um sujeito indeterminado, obviamente está ao lado de um pronome ser e esse verbo é transitivo indireto, obviamente que vai ser PIS e sujeito indeterminado. Era-se mais feliz no passado. Que verbo esse era aí? De ligação. Vai, professora? De ligação, sim. Feliz não denota estado, certo? Feliz é um adjetivo, tá? Então, era mais ser. Então, esse era vai apresentar um sujeito indeterminado. Esse ser vai ser um PIS. Repetindo por quê? Era é verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação ao lado de um pronome ser, esse sujeito será indeterminado e esse ser será PIS, pronome determinador de sujeito, ok? Moleza, né? Agora tem os outros, né? Que a gente não viu os casos quando o ser, a gente viu os casos aí do ser sendo PIS, ou seja, isto é, pronome determinador de sujeito. Agora a gente vai ver o PIS, o ser como PA, pronome apassivador. Aí, de novo, eu tenho que ficar ligado o quê? Na transitividade verbal, tá? Eu vou ter um ser como PA se eu tiver ao lado um verbo transitivo direto, direto ou indireto, tá? Construiu-se um posto de saúde. Gente, quem constrói algo, tá? Então, construiu-se um posto de saúde. Esse ser aí vai ser um PA. Esse construiu vai ter um sujeito. Qual é o sujeito de construir? Um posto de saúde. Professora, um posto de saúde está parecendo um objeto direto. Com certeza está parecendo, só que não é, tá? Porque esse sujeito está passivado, tá? O que é sujeito passivado? O sujeito está sofrendo ação. Tá? Então, se eu tenho um pronome ser ao lado de um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto, esse ser não será PIS, esse ser será PA, o verbo vai concordar com o sujeito e aquilo que parece objeto, no caso, um posto de saúde, não será objeto, será sujeito. Reparou que o construiu-se está na terceira pessoa do singular? Sabe por quê? Porque o que construiu-se? Um posto de saúde. Um posto de saúde não está no singular? Então, o verbinho também está no singular, tá? Construiu-se, se eu colocasse informalmente, construiu-se ele,
certo? Ele aí, esse posto de saúde é aquilo, né? Então é ele, terceira pessoa, só que do singular. Construíram-se novos postos de saúde. Por que que agora está construíram-se? Porque o sujeito novos postos. Tá? Novos postos não está no plural? Se novos postos está no plural, verbo no plural, tá? Porque, de novo, esse se está ao lado, construiu-se, é VTI? De jeito nenhum. Se construiu-se fosse VTI, o verbo estaria no singular. Construiu-se é VTD. Se construiu-se é VTD, aquilo que parece objeto será sujeito e esse sujeito concorda com o verbo. Lembra, na primeira oração, posto de saúde singular, construiu-se no singular. Novos postos no plural, verbinho construíram no plural, tá? E, de novo, esse se é PIS, é indeterminador de sujeito? Não, é PA, pronome passivador. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Por que se pouparam está no plural? Que tipo de transitividade é o pouparam? Gente, quem poupa, poupa algo, certo? Então, se quem poupa, poupa algo, não tem preposição, é VTD. Então, eu tenho um VTD que está ao lado de um pronome ser, certo? Se eu tenho um VTD ao lado de um pronome ser, sinal de que esse ser vai ser PA, pronome passivador, o que parece objeto será sujeito e esse verbo vai concordar com o sujeito. Então, pouparam está no plural, porque esforço está no plural. Olha o exemplo de baixo. Não se poupou esforço para despoluir o rio. Agora, poupou está no singular, que é para concordar com esforço. Sujeito sempre concorda com o verbo. Sujeito concorda com o verbo. Sempre. Tá? Então, poupou tá no singular para concordar com esforço. Esse se é PA porque, lembrando que PA é pronome passivador, é PA porque poupou é transitivo direto. Lembra no primeiro vídeo quando eu falei de vende-se, vendem-se sacolé ou vende-se sacolés? As duas formas estão erradas, tá? Porque quem vende, vende algo. Vender é transitivo direto. Então, se eu tenho um vender, né, um verbo transitivo direto, ao lado de um pronome ser, eu tenho que concordar. Com o quê? Com o sujeito, tá? Então, vendem-se sacolés, vende-se sacolés, tá? Ou sacolé. Repetindo que eu errei. Vende-se sacolé, vendem-se sacolés. Por quê? Transitivo direto vai concordar, o transitivo direto ao lado de pronome ser vai concordar com o sujeito. Então, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Veja essa questão da transitividade verbal, tá, amores? Tudo bem? De boa? Então, vamos lá voltar pro... Ih, não quero... Será que volta aqui? Ai, volta, que lindo! Descobri. Não erre mais. Fica bem ligado nisso aqui, tá? Se esse ser tiver ao lado de que verbo. Tá bom, amores? Deixa eu ver quantos minutos. Vamos parar esse aqui. A gente continua no próximo, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Tá acabando.